Olá, hoje nós vamos falar sobre uma doença crônica inflamatória muito comum que se chama melasma. O que é o melasma? O melasma é conhecido como uma doença crônica inflamatória da pele que acomete normalmente a região da face, mas pode acometer também o colo e a região dos braços. É mais comum nas mulheres, mas é uma queixa também frequente que está acontecendo cada vez mais nos homens. Quais são os fatores que estão associados? Isso é importante quando a gente for pretender fazer o tratamento do melasma. O melasma está associado a diversos fatores. Primeiro, genético. Existem algumas pacientes que têm uma tendência genética e familiar, então a mãe, a irmã ou a tia também tem esse tipo de doença. Uma alteração que está relacionada principalmente à parte hormonal, então gestantes normalmente têm uma tendência maior ou a desenvolver o melasma, que a gente chama de cloasma, ou então a piorar essa doença, essa mancha fica mais escura. Outros fatores estão associados principalmente com a exposição solar. E hoje a gente fala da exposição solar ou fotodano não só do sol, da radiação UVA e UVB, mas também da luz visível da radiação infravermelha, que nada mais é do que aquele bafo ou calor que a gente tem contato no nosso dia a dia. Isso é importante para saber a forma como a gente vai fazer o tratamento desse melasma. Então, a primeira coisa é importante que o paciente vai fazer o tratamento, que ele faça uma avaliação com o dermatologista. Esse é o médico responsável por fazer o tratamento da sua pele. Ele vai avaliar e vai classificar esse melasma. Nós usamos um dermatoscópio, que é uma lupa de grande aumento. Esse aparelho ele consegue identificar qual é o tipo e classificar o tipo de lesão que a gente tem, ou seja, se é uma lesão, um melasma que fica na camada superficial, que a gente chama de epidérmico, ou se ele tem uma camada mais profunda que se chama dérmico, ou se muitas vezes ele é composto. E a partir daí a gente sabe como a gente vai poder fazer um programa de tratamento. Sabendo que o melasma ele não tem cura, ou seja, a gente tem como melhorar ele mais de 80 a 90% dos casos, a gente precisa entender que esse tipo de tratamento vai variar de paciente para paciente conforme o tipo de lesão que a gente tem ali. Além disso, esse aparelho ele é muito importante para identificar a presença de vasos. Hoje a gente está estudando muito essa doença e diversos estudos estão se ampliando nessa área, identificando que a gente tem muitos vasos, ou seja, tem uma doença inflamatória na base dessa mancha. O que quer dizer com isso? Que toda vez que a gente estiver exposto a um calor, o bafo, mudança de temperatura que faz aquecer a sua pele, isso até por mudança de lugar, ou então você sai e tem um ar-condicionado, ou dentro do carro que ficou muito exposto ao sol, o que vai acontecer? Aqueles vasos debaixo dessa mancha vão sofrer uma vasodilatação, vão se aquecer, e a mancha que está na camada superficial vai escurecer mais. Tanto é que as pacientes se queixam muitas vezes que forma aquele ardidinho, que parece que a mancha ela está querendo pigmentar mais. Então isso é muito comum e a gente precisa entender que o tratamento com anti-inflamatórios e não só despigmentantes é importante para o resultado final que a gente quer no melasma.